Oi, viajantes da vida! Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso Mediunidade em Foco. E hoje o nosso Emmanuel, aqui no Seara dos Médiuns, traz uma surpresa muito interessante. Lá no Livro dos Médiuns, item 185, Allan Kardec começa um capítulo novo e começa a estudar as diferentes formas de mediunidade, as características especiais de algumas mediunidades. E lógico, né? Muita gente lê aquele quadro e assim, eu quero ser médium disso, eu quero ser médium daquilo, eu quero produzir bastante na mediunidade, entrar em contato com o mundo espiritual, ter a mediunidade para ficar só olhando para o plano espiritual. Só para ficar olhando para o mundo espiritual. Pois é. Emmanuel traz uma reflexão interessante. Para que mesmo que a gente quer a mediunidade? A mediunidade é só para o intercâmbio com o mundo espiritual? É só para ficar tratando dessas coisas mais fora do planeta Terra? Ou nós, médiuns, nós, trabalhadores da mediunidade, podemos e devemos usar faculdades, não essas, da comunicação extensiva, mas o conhecimento, o mesmo dom que é utilizado na faculdade mediúnica que Kardec descreve aqui, na lida com os nossos companheiros da Terra. Porque de vez em quando a gente quer ser médium missionário para o mundo, para fora. Esquece de ser tarefeiro, pai, mãe, educador em casa, na família. Quer ser um bom exemplo para os espíritos desencarnados. E esquecemos de ser bons exemplos para os espíritos encarnados. E aí, Emmanuel, como eu falei, nesta mensagem 30 aqui do Seara dos Médiuns, tratando do item 185 aqui do Livro dos Médiuns, ele vai trazer essa reflexão para nós. O título é Essas Outras Mediunidades e o capítulo foi psicografado em 29 de abril de 1960. Já vai um tempo que essa sugestão de bom uso da mediunidade vem para nós. E ele vai começar exatamente aí, chamando a nossa atenção. Olha, beleza, tens faculdade mediúnica, tens dons para utilizar, mas como é que a gente utiliza? O que a gente faz deles? Olha só que coisa interessante. Na expansão dos recursos medianímicos que te enriquecem a experiência sob as diretrizes dos benfeitores desencarnados, não te despreocupes das faculdades edificantes suscetíveis de vincular-te à elevação e à melhoria dos companheiros da Terra. E aqui é que vem aquela questão do nosso título: mediunidade para o céu, para ficar só em contato com o mundo espiritual, ou mediunidade para a Terra, para ajudar os companheiros de jornada, para nos ajudarmos materialmente a transformar esse mundo, a colocar as nossas faculdades, materialmente só não, né, gente? Porque quando a gente muda moralmente, quando a gente melhora espiritualmente, a gente melhora o ambiente que a gente está. Então o objetivo primordial da mediunidade, da doutrina espírita, das outras filosofias religiosas é impulsionar a transformação dos indivíduos. E os indivíduos é que vão impulsionar a transformação da sociedade. Mas aqui o Emmanuel está chamando a atenção, olha, é para quem tem, é para já quem tem tarefa mediúnica, esse capítulo de hoje. Mas você que ainda não tem, não se preocupe. Já tome isso como diretriz. Já vai pensando assim, olha, quando eu estiver no pleno trabalho, quando eu tiver feito a minha educação da mediunidade, quando eu souber lidar com os fenômenos mediúnicos, o que eu vou fazer com eles? Como é que eu vou empregar? O que me resta fazer? Não adianta só querer faculdades especiais para psicografar livro e ficar famoso. A ideia é usar para a edificação, para melhorar as criaturas e a nós mesmos na jornada terrena. E aí vem aquela questão das faculdades. Muitos de nós temos faculdades reais, mas como é que nós usamos? Vamos pensar aí na tribuna, na inspiração à tribuna. Pois é, Emmanuel vai chamar a atenção para isso. Aqueles de nós que somos bons faladores, eu me acho um bom falador, falo pelos cotovelos. Mas será que a gente tem usado esse verbo todo para ajudar dentro de casa? Esse é o grande desafio. Porque de vez em quando a gente faz um monte de palestra o mês inteiro e não troca 5 minutos de conversa com um parente. Então é bom a gente ponderar um pouco disso, ter equilíbrio nisso. E olha o que Emmanuel nos sugere. Pronuncias a palavra preciosa que os emissários da cultura e da inteligência te levam à boca, impressionando auditórios atentos. Aí são os palestrantes.
Mas não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. É aquilo que a gente tinha comentado antes. Ter essa noçãozinha assim, olha, eu falo tanto de amor, eu falo tanto de compreensão. Será que eu estou amando? Será que eu estou compreendendo dentro de casa? Isso serve para mim também. Quando eu estudei esse material aqui, a carapuça foi lá no pé e deu um nó muitas e muitas vezes. Porque de vez em quando a gente comete esse erro mesmo. Da mediunidade para o exterior, da mediunidade só para o intercâmbio, para aquilo que é fácil. Porque é fácil, não é, gente? Lidar com os outros que não convivem com a gente, que não tem a escova de dente do lado da nossa, lá no armário do banheiro, é fácil. Difícil é lidar com quem come sal junto com a gente, com quem tem a escova de dente do lado da nossa no banheiro. E essa é uma questão interessante. Emmanuel chama a atenção ali, usar o verbo da tolerância e do carinho, para aqueles que reclamam carinho, indulgência, porque a gente erra. A gente comete erros mesmo, e aí é ter esse cuidado. Mas não é só isso não. De vez em quando, a gente está lá na reunião mediúnica, conversa com os espíritos sofredores. Ai, que maravilha! Consegui convencer mais um obsessor a deixar o caso. Pois é, mas e em casa? E as pessoas em volta de nós? E nas redes sociais? Será que nós estamos também dialogando para diminuir as tensões? Olha o que Emmanuel chama a nossa atenção. Doutrinas eficientemente os espíritos transviados nas sombras da viciação e do crime, transmitindo conselhos e avisos da esfera superior. Não recuses, porém, a conversação amorosa e paciente aos familiares, ainda confinados à ignorância e à perturbação. Ah, como é difícil, porque a gente quer chegar em casa e ter todo mundo achando que o nosso trabalho espírita é o bambambam, que nós somos bons, que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Aí você encontra aquele irmão que é de outra religião e começa a criticar, dizer que você está ligado com o demônio, que papapá. Ou então você encontra aquela outra criatura que tem uma dependência química, que tem um vício, e aí começa a cobrar, a exigir, a reclamar que a gente não está dando atenção. Então o Emmanuel pede equilíbrio. Você não quer lá esclarecer espírito sofredor na reunião mediúnica? Ajuda a esclarecer os espíritos atrasados dentro da sua casa. E assim mesmo, porque para ter paciência, tolerância, a gente tem que passar por muita aquela coisa, Senhor, me dê paciência, me ajude a ter paciência, porque se me der força, de vez em quando a gente parte para as vias de fato com essas pessoas que são ignorantes e que estão perturbadas. Mas eles também são tarefa nossa. Agora calma lá. Não vamos imaginar que isso é uma bola de ferro, uma prisão, porque às vezes a pessoa que está lá na ignorância, que está lá na perturbação, não quer ser ajudada. Então a gente evita o confronto, evita o embate. Mas, se for possível, se der uma chancezinha, vai lá, infiltra, vai colocando alguma coisa boa nas palavras e no ato. Emmanuel pede a conversação amorosa. Então, se não for para ter conversação amorosa, é melhor não ter. Mas, se dá para ter, vamos nessa. E aí vamos adiante, né? Porque como a gente fala, Kardec está estudando as faculdades especiais, e no caso da psicografia, tem tanto médium, novato principalmente, achando que vai receber livro e ficar famoso. A psicografia ainda hoje, olha, século XXI, ainda hoje chama atenção, é de interesse de muita gente, principalmente por causa dos livros, principalmente por causa de romances psicografados, que a gente tem que ter um cuidado danado, que nem tudo que é psicografado é bom. Lembra, a gente fala isso sempre nos vídeos aqui do Mediunidade em Foco. Nem tudo que é mediúnico é espírita. E nem tudo que é espírita é mediúnico. A gente tem que ter bastante atento, porque se as coisas não têm coerência com a doutrina, se o romance psicografado não é coerente com a doutrina, a gente pode ir de lado, porque não vale a pena seguir uma orientação daquela, ficar destacando, sensualizando os personagens. Isso aí é coisa de novela. Novela dos tempos de agora, que apelam para poder ter público. A gente na psicografia não precisa apelar para ter público, não é? Então, sobre a psicografia, o que fazer? E aí Emmanuel traz a informação. Escreves a frase escorreita, olha, correta, para entendimento do público sob a influência dos instrutores domiciliados no plano maior. Psicografia, né, gente? Grava, entretanto, no próprio caminho a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a que nobilitem a própria existência. E aqui, Emmanuel faz uma sugestão de uma psicografia diferente.
Em vez de a gente ficar escrevendo cartinha para os encarnados também, né? Porque de vez em quando pode imaginar, né? Eu sou um médium psicógrafo, eu recebo mensagem no mundo espiritual superior, eu estou ali recebendo instruções dos benfeitores, então eu posso transmitir instruções. Olha aqui a mensagem que eu recebi para você, olha aqui a mensagem que eu recebi para você. Não é isso não. Aqui Emmanuel chama a atenção para a gente fazer diferente. Em vez de a gente escrever cartas ou escrever livros para mandar para os outros, que nós sejamos livros vivos. Que eles possam ler no nosso exemplo, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós nos portamos, e isso vai induzir os semelhantes a que eles também tornem nobre a vida. Mas eles só vão tornar nobre a vida, só vão nobilitar a própria existência se nos virem dando exemplo. Então aqui é a força do exemplo, mais do que apenas o texto psicografado. E muitas vezes, mas muito frequentemente, quantos, né? Pensando aqui no quadro, como tem gente que adoraria ver espírito. Ah, quando saiu a palestra lá, só quer ver espírito, basta olhar no espelho, que trata do começo do livro dos espíritos, eu vou colocar, né, o material dela aqui, ó, a thumbnail aqui, a capinha do vídeo, para vocês poderem ver lá qual é que a gente fala sobre isso. Muita gente ficou assim, mas o que quero ver espírito? Eu quero ver espírito. Tá, tem um monte de gente que chega no centro, ou dizendo que vê espírito, ou querendo ver espírito. Aí quando vê mesmo, sai lá fora, porque a gente não vai ver sempre a coisa boa, né? Mas quando é o lado espiritual bom, quando é o plano superior, como é bom ter essas visões, né? Mas o que a gente faz dela? Será que porque eu contemplo o mundo espiritual superior, eu vou deixar de olhar aqui as dores da Terra, perceber as feiuras do planeta Terra que precisam dos meus cuidados? É isso que Emmanuel nos adverte. Olha só que coisa, que texto maravilhoso esse de hoje. Contemplas quadros prodigiosos através da clarividência, caindo em êxtase ante as alegrias sublimes que observas por antecipação da glória espiritual. Não ouvides, contudo, fitar as chagas dos que padecem, estendendo até eles a migalha do teu conforto por mensagem de auxílio. E aqui é muito interessante isso, porque na clarividência, muitas vezes, eu estou vendo um espírito assim, bonito, alado, irradiando tanta luz. Quer só ver essas coisas e se esquece de que aqui, ó, em volta de nós, tem um monte de gente sofredora. Não são só as chagas do corpo físico que a Emmanuel fala ali, não. Ali é o contrário. As chagas do corpo físico são fáceis de ver. A gente tem que ter olhos e observação para as chagas da alma. E qual é a sugestão? Estender a eles a migalha de conforto, mediunidade, que não serve para levar consolação, mediunidade que não serve para levar conforto às criaturas, não está sendo bem usada. E a gente tem que estar sempre atento a isso. E aí adiante, vem, lógico, clarividência, na sequência, clareaudiência. O que a gente ouve do mundo espiritual? Tem gente que ouve um monte de mensagens boas. De vez em quando ouve uns alertas, né? Normalmente os amigos espirituais estão lá, ó, dando uns alertas fortes pra gente não desviar do caminho. Esse espírito que fica exaltando muito, você é muito maravilhoso, você é muito bonzinho, você é um missionário. Esse aí pode ser um obsessor disfarçado de mentor, hein, gente? Fica atento. Mas, normalmente vem orientações boas. Vem uma voz suave, gente. Aqui uma experiência particular. Como é gostoso ouvir a irmã Rosália. Como é interessante aquela suavidade maternal que nos envolve. O benfeitor espiritual irmão Assis é mais firme, é mais rigoroso comigo, normalmente para manter o cabestro firme. Mas quando ela chega maternal, aquela sensação de voz de mãe é tão boa. Mas o que a gente faz com isso, né? E aí vem essa observação. Olha o que o Emmanuel nos diz. Escutas vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes para os que te admiram as incursões no país do inabitual. Busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil. Aqui a proposta de Emmanuel é dupla. Não é só que a gente fica ouvindo o mundo espiritual, mas que a gente ouça. Lembra? Atendimento fraterno, escutatória. Pois é, ouvir, mas procurar ser útil. O que não significa que nós temos que tomar a frente, tomar o lugar do outro e resolver o problema para ele. Mas nós, que temos esse contato com o mundo superior, que podemos ouvir dos benfeitores espirituais orientações amigas, podemos deixar à disposição, disponibilizar para os nossos companheiros de jornada algo que os instrumente, que dê a eles os instrumentos para que elas resolvam os próprios problemas.
Porque se a gente não fizer desse jeito, eles vão se tornar dependentes. Eles vão virar fãs de médium. Não faz isso, não. Não deixe esse povo ficar dependente de você. Use da faculdade, use do conhecimento, use das orientações para dar autonomia, para que aquela pessoa não dependa mais de nós, não dependa mais da nossa faculdade mediúnica. E aí a ideia de ser útil. E essa é uma questão importante. E os médiuns passistas, né? De vez em quando a gente quer ser médium passista, quer ser médium curador. Essa história de médium curador já deu tanto problema, já deu tanta dificuldade, muita gente sobe no salto, começa a se achar mais importante, começa até se dedicando e depois começa a vender a mediunidade. Isso é um problemão. A gente tem que ter sempre muito cuidado com isso, principalmente por quê? Porque espiritismo é doutrina para curar almas. Se vai socorrer momentaneamente dificuldades do corpo, não é o objetivo principal. E aí, seja do passe, seja da mediunidade curativa, Emmanuel vem com uma proposição muito interessante. Vejam só. Estendes mãos fraternas no passe balsamizante, em favor dos que te procuram sedentos de alívio. Não furtes, porém, os braços prestimosos ao trabalho de cooperação espontânea, junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. E não é. Essa história de dar passe, essa história de ser médium curador, muito legal. Mas quando você termina a sua refeição, você pelo menos pega o seu prato e leva para a pia e, de preferência, lava a sua própria louça. Se oferece para varrer a casa quando a mãe está lá fazendo faxina, quando a esposa está fazendo faxina. Ajuda em casa. Essa é uma questão importante. Emmanuel chama a atenção ali, né, das mãos que dão passe, das mãos que fazem curas, serem também mãos operosas para o bem-estar doméstico. Para que a nossa casa fique bem organizada, para que a nossa casa fique em harmonia. E aí ele vai concluir. Depois da gente analisar todos esses usos, pensa bem, não está negando a mediunidade. Ao contrário, todos os bons usos da mediunidade estão contemplados, são válidos. Agora, que não fiquemos só nisso. Essa é a questão. O que Emmanuel nos propõe aqui é que nós não fiquemos só nisso. E aí ele vai concluir chamando a gente para o trabalho, para a gente ser não apenas aqueles que aparecem, mas principalmente aqueles que fazem aqui na Terra. Não é a mediunidade só lá para o céu, só para os amigos espirituais, só para o plano do intercâmbio mediúnico, mas é a mediunidade, o médium, que atua no plano terreno, fazendo o plano terreno ficar melhor, onde ele pode, na dose que pode. E é isso que Emmanuel chama a atenção para finalizar. Olha só como nós vamos encerrar esse estudo de hoje. Atende às faculdades múltiplas, pelas quais se evidencie a bondade dos mensageiros divinos. Mas não desdenhes essas outras mediunidades, tantas vezes esquecidas, da renúncia e da paciência, da humildade e do serviço, da prudência e da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilham a luta, porque somente assim serás suporte firme da luz e chama da própria luz. Esse final aqui é sensacional. Usar essas faculdades todas para atuar no mundo em que nós estamos, para mostrar ou para deixar os nossos bons préstimos às criaturas que compartilham a nossa vida, a nossa luta. Por quê? Porque só quando a gente converte faculdade mediúnica em trabalho de transformação para a Terra, para nós, de auxílio para os outros também, é que nós nos tornamos postes, suporte para a luz. Mais do que isso, ele quer que nós sejamos a chama da própria luz. Que nós comecemos a fazer aquilo que Jesus recomenda lá no Sermão do Monte. Brilhe a vossa luz, ou vós sois a luz do mundo. Então, o Mestre reconhece que há luz em nós. E de vez em quando a gente quer usar essa luz como se fosse fogos de artifício, né? Só para aparecer, só para fazer muito barulho. O que Emmanuel chama a atenção aqui não é isso não. É usar todas essas faculdades, todos os dons que nós temos para transformar o ambiente em volta de nós, para amparar as pessoas que convivem com a gente, para que nós sejamos suporte, onde os benfeitores espirituais possam instalar um facho de luz. E também que nós possamos externar a luz que nós já conquistamos, a chama que nós possamos ser da própria luz. Então eu espero que com essas reflexões diminua para nós todos aqui aquele desejo
de aparecer, porque eu sou um médium importante, bam, que faça intercâmbio com Bezerra de Menezes, com Emmanuel, com a Joana de Anjos, e que nós sejamos o médium que socorre, que ouve o filho que caiu, que ajuda dentro de casa a lavar a louça, a manter a casa arrumada, a levar roupa suja para o cesto de roupa suja ou colocar dentro da máquina de lavar. Esse médium que ajuda a transformar o mundo. Sejamos assim. E eu espero que mesmo trazendo essa mensagem do Emmanuel, de um alerta, que é um chacoalhão para a nossa acomodação, você tenha gostado desse vídeo. Se gostou mesmo, pega o link e manda para outros. Alguns podem até estar se acomodando só nessa história da mediunidade para o céu e esquecendo da mediunidade na Terra. Mas te peço também que, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa aí um like, eu espero ter ganhado seu like, mas se não gostou, pode deixar o dislike também. E conta para mim por que não gostou. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!